Você que está em casa, Deus abençoe você. Participe conosco dessa reunião com fé que o Espírito Santo preparou em nome de Jesus. Os irmãos que estão aqui na igreja já estão na fé comigo. Nós já estávamos aqui louvando, adorando a Deus. E agora eu queria que você prestasse atenção, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a unção de Deus. Na verdade, falar um pouquinho sobre a importância da unção. Irmãos, a unção é uma coisa tão importante que até o Senhor Jesus precisou recebê-la. Precisou, pastor? Precisou. Quando você vai lá para Atos 10, 38, é um texto que eu cito várias vezes aqui. Atos 10, 38, a Bíblia diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, poder, o qual andou sobre toda parte, por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olhem para mim, irmãos. O nosso irmão, o apóstolo Pedro, ele está dizendo aqui, porque essas palavras são de Pedro, ele está dizendo que tudo que Jesus fez, ele fez porque havia uma unção sobre ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, com poder. Havia um poder sobre Jesus. Irmãos, até o Senhor Jesus sabia disso. E ele falava disso. Na primeira pregação, vamos dizer, de Jesus que nós temos na Bíblia, lá em Lucas no capítulo 4, lá no versículo 16, a Bíblia vai dizer para nós que o Senhor Jesus, ele entrou dentro da sinagoga, era um sábado, conforme o costume dos judeus, ele tomou o livro da lei para ler. Ele tomou ali, na verdade, ele tomou o livro do profeta Isaías. E ele começou a ler aquela parte em que a Bíblia diz assim, ó, versículo 18, olha as palavras de Jesus: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele o quê? Ele o quê, igreja? Me ungiu. Ungiu para quê? Para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Versículo de número 19. Apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do... Então toda aquela obra linda que o nosso Salvador fez, ele fez porque havia uma unção sobre ele. Você vai dizer, não, pastor, Jesus é Deus. Irmãos, é óbvio, é claro que ele é Deus. Ninguém nunca negou essa verdade. Só que você deve lembrar que quando Jesus esteve entre nós, ele não esteve como Deus. O texto de Filipenses capítulo 2, verso 5, que eu cito exaustivamente aqui, eu gosto dessa palavra, diz assim, está escrito, que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele era Deus, ele é Deus, amém? Mas a Bíblia diz, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem, irmãos? Isso aqui basta para nós. Irmãos, quando Jesus veio a esse mundo, ele não veio como Deus. Ele esteve entre nós como um homem, como eu e como você. E todo homem, para fazer a obra de Deus, ele precisa da unção. Ele precisa dessa capacidade que vem de Deus. Jesus recebeu. Lá no dia do batismo dele, lá em Mateus no capítulo 3, verso 13, a Bíblia diz que Jesus vai ao Jordão para ser batizado por João. João Batista não queria batizar Jesus. Ele disse, eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim. E Jesus fala para ele, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João aceita e batiza Jesus nas águas. E a Bíblia diz que quando o Senhor sai das águas, eles veem o Espírito Santo descendo sobre ele. Quem testemunhou aquilo ali, João Batista e os demais que ali estavam, viram que aquilo que desceu sobre Jesus parecia uma pomba, era uma forma corpórea como uma pomba. Não era uma pombinha, mas era uma forma corpórea que se assemelhava a uma pomba. E aquilo desceu sobre Jesus, e a Bíblia fala que desde então, o Senhor Jesus, pela virtude do Espírito, pelo poder do Espírito, ele começou a fazer a obra de Deus. Amém, Jesus? Ele é Deus, mas ele não esteve entre nós como Deus. Ele se aniquilou para ficar igual a gente. Amém? Então ele precisava desse poder, e ele recebeu o poder quando o Espírito Santo veio sobre ele. E por esse poder ele fez a obra de Deus. Irmãos, a obra do Pai. E ele tinha, irmão, muita consciência dessa unção. Uma coisa importante é que toda pessoa que ela é ungida de Deus, ela tem que ter essa consciência. A Bíblia fala para nós que uma vez uma mulher, que ela sofria de um fluxo de sangue, isso há muito tempo.
E ela já tinha gastado tudo, ela não melhorava, só foi ficando pior, só foi piorando, coitada dela. A Bíblia diz, irmão, que essa mulher ela foi até Jesus, ela ouviu falar de Jesus e ela diz: se eu tão somente tocar na orla da veste dele, eu vou ser curada. E ela foi. E quando ela rompeu a multidão, entrou no meio do povo e ela conseguiu tocar na orla da veste de Jesus, na mesma hora a fonte do sangue dela cessou. Naquela mesma hora ela foi curada. Amém. Só que quando ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que Jesus parou. E ele disse assim: alguém me tocou. Presta atenção nisso, que isso é muito sério. Alguém me tocou. Os discípulos disseram: mestre, olha a multidão, todo mundo te toca. Jesus falou: não, alguém me tocou de fato, de verdade, porque de mim saiu virtude. Irmão, Jesus sabia, olha que coisa tremenda. Jesus sabia até o nível de unção, de poder que ele tinha. Ele sabia quando ele fazia a obra e aquela unção saía dele. Alguém conseguia extrair o poder, amém? É mais ou menos você pensar num vaso, alguma coisa que está cheio. E você vai lá e você abre ali uma torneirinha e você consegue tirar um pouco daquilo que está ali dentro. Jesus sabia quando a unção saía dele, quando o poder saía dele. Jesus tinha consciência dessa unção. Nós temos que viver nessa unção de Deus. A gente tem que perceber, irmão. Tem gente que ela passa a vida e ela não sente a diferença. Sabe? Ela vive todo dia do mesmo jeito. Todo dia eu estou mal, todo dia eu estou fraco, todo dia eu estou triste. Não. Você tem que viver nesse poder de Deus. Saber se o pior demônio aparecer aqui na minha frente agora, desculpa a forma de falar, né? Coitado dele. Ele vai se lascar todo, porque eu estou cheio de fogo, eu estou cheio de poder. E aí, se um dia você não estiver, você vai saber. Você vai levantar, você vai falar: não, alguma coisa está errada. Quem está entendendo, diga amém. Eu não estou bem, eu estou precisando orar, estou precisando buscar a Deus. Porque aquele poder, aquela capacidade que Deus me deu, parece que ela não está sobre mim hoje. Aí você vai orar, você vai buscar e você vai receber. Diga amém. O que essa unção faz? O que esse poder faz? A gente leu no começo do culto, Isaías capítulo 10, verso 27. Eu vou ler aqui bem rapidinho com vocês. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então a Bíblia diz que essa unção, esse poder, essa capacidade que vem de Deus, ela quebra o jugo. Antes de eu continuar falando sobre a unção, eu vou falar um pouquinho sobre o jugo. O que é o jugo? O jugo ele é um aparelho, vamos dizer assim, que você coloca nos animais. Na maioria das vezes ele é feito de madeira. E você coloca para quê? Para o animal ele andar naquele ritmo que você quer que ele ande. Para lavrar a terra, né, preparar a terra para o plantio, às vezes você coloca dois bois para puxar o arado. Amém? O arado, o irmão está falando ali que trabalhou muito com o arado. Trabalhou muito com boi, trabalhou. Então o senhor deve ter trabalhado com o arado também. O meu pai fala, o jeito do meu pai também trabalhou com isso. Meu pai fala assim: eu candeava boi, né? Ele fala desse jeito. Isso, o senhor é que meu pai é de outro canto, né? O senhor é mais chique que meu pai. Meu pai é mais simples um pouquinho. Mas olha para mim, irmãos. O arado, pessoal, ele é vamos dizer assim, ele tem aquela ponta ali no final dele que vai puxando e vai preparando, vai abrindo espaço. Amém? Vai afofando a terra. Amém, meus irmãos? Mas como é que você faz para dois bois conseguirem trabalhar e andar juntinhos? Um não vai andar mais rápido, o outro não vai atrasar. Você coloca uma canga no pescoço deles. Essa canga é o jugo. Os dois ficam presinhos aqui assim, um pelo pescoço, o outro também. Então olha para o pastor, do jeito que eles estão presos aqui no pescoço, um não vai conseguir andar para o lado, não vai conseguir puxar mais para cá, vocês estão entendendo? Você olha a terra quando ela está sendo preparada, irmão, é até bonito. Aquelas linhas certinhas, exatas assim, vai passando assim no meio da terra, aí quando o boi volta, é outra linha retinha. Como é que eles não fazem um zigue-zague? Como é que eles não vão para um lado depois para o outro? Como? Porque tem uma canga no pescoço deles, o jugo. Então até o meu amigo colocou ali, aquele treco ali,
Deus abençoe, os irmãos aqui me ajudam bastante, eles entendem ali de jugo também, todo mundo aqui trabalhou. Então eles colocaram ali, ó, a canga, olha para o pastor. Gente, esse negócio não deixa um boi andar na frente do outro. Agora, olha para o pastor, quando é no boi, para o boi trabalhar, você até entende. Agora, e se eu falar para você que esse negócio aqui era colocado às vezes nos escravos? Lá em Israel, quando houve o exílio da Babilônia, quando o povo foi tirado de Judá, de Jerusalém e levado para o exílio, a Bíblia diz que foram colocados jugos sobre o pescoço deles. Imagina os homens de Deus, o povo escolhido do Senhor. Vinha aqueles soldados maldosos, covardes, e falava assim: você agora vai andar do jeito que eu quero que você ande. E botava aquele negócio no pescoço, e dois homens, imagina, com o braço preso, o pescoço preso, e um andando do lado do outro, amém? Com aquele soldado puxando eles lá pela corda, pela corrente, e eles vinham daquele jeito, andando de um país até o outro, com o pescoço preso. Isso, olha para o pastor, além de ser uma tortura, porque é doloroso, isso é humilhante, envergonha. Então, várias vezes você vai ver a Bíblia falar desse jugo no pescoço, dessa canga no pescoço. Por quê? Porque isso era uma coisa que estava na memória do povo. Um dia, eu, que sou povo de Deus, um dia eu, que sou livre, que fui liberto pelo Senhor, porque eu fui escravo lá no Egito, o meu povo foi, mas nós fomos resgatados com mão poderosa, com mão forte, amém? Deus mostrou o poder dele. Moisés chegou lá com unção, ele mandou praga, e veio gafanhoto, e veio piolho, e veio rã, e o rio Nilo se tornou em sangue, choveu pedras do céu. Esse Deus, que é tão poderoso lá no Egito, mostrou a força dele. Por causa dos nossos pecados ele nos desamparou. E agora vem esse inimigo, a Babilônia, e bota uma canga no nosso pescoço, bota um jugo, e a gente é obrigado a andar encurvado igual o boi. Irmão, isso é muito sério. O diabo quer você olhando para baixo. Ele quer você com medo, sabe? Pensando que a vida não vale a pena. A vida é assim mesmo, a vida é só tristeza. Vida amargurada. Tem muita gente assim. Eu falei há um tempo atrás, talvez vocês não vão lembrar, mas lá em Levítico capítulo 21, eu estava pregando sobre a lei dos sacerdotes. Porque a Bíblia diz que nós fomos escolhidos por Deus para ser reis e sacerdotes. E o sacerdote tinha umas coisas que ele não podia fazer, e tinha coisas que ele não podia ser. E lá no versículo 21, nós temos uma lista de quem não podia ser sacerdote. Lá no versículo, Levítico 21, verso 20, a Bíblia diz assim, Levítico 21, 20, diz assim, ou o corcunda, ou o anão, ou quem tiver belida no olho, ou sarna, ou impígens, ou quem tiver o testículo quebrado, e aí vai continuar a lista. Eram homens que não podiam entrar no santuário para servir como sacerdote. E eu expliquei o que cada uma daquelas coisas ali significa. Amém? E eu peguei o versículo 20 por quê? Porque a primeira palavra que aparece ali é o corcovado, o corcunda. O que é uma pessoa corcunda? É uma pessoa que ela está inclinada para baixo. Amém? Você olha a pessoa andando, é claro que ela... Não é que ela às vezes está triste, não é que ela está com um pesar por alguma coisa que aconteceu, mas como a postura dela é ruim, você olha para ela e ela tem uma postura de quem está fracassado, né? Ela anda assim, meio triste. Às vezes ela nem está, mas é o jeito dela de andar. Deus tinha dito, o corcunda não pode me servir. O homem de Deus, ele sempre tem que andar com a cabeça o quê, irmão? Erguida, olhando para frente. O homem de Deus não pode olhar para o chão, a vida não tem jeito, olha só, não. Ele tem que levantar a cabeça, Deus é comigo, eu sou mais que vencedor. Ele tem que olhar para o futuro e saber que Deus está preparando coisas grandes, que Deus vai usar ele. Quem crê nessa palavra, diga amém. O diabo, irmão, quando ele prende uma pessoa por causa do pecado, é como se ele botasse um jugo na pessoa, uma canga no pescoço dela. Então ela fica só olhando para onde, irmão? Para baixo. Quando você olha para baixo, você está olhando para onde? Para a terra. Tem crente que está com os olhos na terra, ou seja, está com os olhos nesse mundo. Dentro da igreja, mas com a visão do pecado.
com a mesma visão do mundo. Você vê todo mundo, irmão, reclamando da vida. Ah, é porque está difícil. Ah, é porque está tendo crise. Ah, é porque está tendo isso. Está tendo guerra não sei aonde. E a coisa vai ficar pior. E você vê a pessoa de Deus com a mesma conversa. Você vai conversar com o crente, a conversa do crente devia ser uma conversa diferente. Não, eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o meu pastor e nada... A nossa conversa devia ser assim. Vocês estão entendendo o nível? Quem está entendendo, diga amém. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele me amou, Ele é comigo. Amém? Mas daí você vê o crente, olhando para o mundo. Igual as pessoas do mundo. Não, rapaz, porque você viu a crise, você viu não sei o quê. Não tem jeito não, nós estamos tudo... Aí, olha para o pastor. Desculpa a forma que eu vou falar. Parece mesmo dois bois olhando para baixo. Você vê os dois bois lá arando, trabalhando. Se os dois bois pudessem conversar, sabe como é que eles iam conversar? Era um do lado do outro falando assim, compadre, a vida está difícil. É isso mesmo, compadre. Todo dia do mesmo jeito. Pois é, se não chover. É assim, irmão. Se os dois bois conversassem, eles iam conversar desse jeito. Olha para o irmão e fala, você já imaginou dois bois conversando? Você vê, irmão, que favor que eu fiz a você? Nunca mais você vai ter um pastor que vai falar de dois boi conversando. Imagina, dois boi, um batendo papo pro outro. Ô, compadre, a vida está difícil, a vida está dura, compadre. Pois é, todo dia esse peso, pois é, e vai nós dois, né? Ah, meu Deus do céu, sofrendo. Irmão, você está dando risada, mas isso aqui parece um monte de gente que está na igreja. Ela vai na casa do outro lá para tomar café, senta lá, ô, comadre, tá difícil, né? Tá difícil, comadre. Está ruim a vida, né? As duas olhando para baixo. Você viu o jornal, estão falando que vai ter outra pandemia. Misericórdia, né, comadre? Está difícil a vida, né? Olha para mim, irmão. Dois boi com a canga no pescoço, olhando para baixo. E sabe qual que é o pior de tudo? Olha para mim. Se o boi quisesse correr, porque o boi corre. Você já correu de boi, irmão? O senhor falou que já trabalhou com o boi. Correr de boi, o senhor já correu? Não? Então na minha revelação não foi certa, não. Achei que o senhor já tinha corrido de boi. A senhora já correu do boi. Ali, ó, eu acertei a direção, errei o anjo. Né? Está aqui, ó. Foi a irmã. Olha para o pastor. Boi corre, irmão. Amém? Corre mais que você. Só que olha para o pastor Alex. Com a canga no pescoço, com o jugo no pescoço. Como que ele vai correr? Posso falar para você? O mundo, a Bíblia diz que jaz no... O diabo não deixa as pessoas correrem. Ele quer as pessoas andando devagarinho na vida, de derrota em derrota, de fracasso em fracasso. A verdade é essa. Tudo que você conquista é para dar um passo e ficar parado ali não sei quantos anos e às vezes ainda perder aquilo que você tem. Só que daí de vez em quando alguém fala, não, mas eu não vou ser assim. Eu vou vencer na vida. Eu tenho capacidade para correr. Irmão, um boi é um bicho muito forte. Vocês sabiam disso? Ele podia, irmão, olha para o pastor, se ele decidisse se voltar contra o dono dele não teria nenhuma capacidade de vencer ele. Só que ele está ali preso com aquele jugo no pescoço, aquela canga. Então ele olha para o dono dele, que é muito mais fraco do que ele, e ele fala, por causa desse homem eu vou ter que ficar o resto da vida andando assim devagarinho. E o que tem de gente, irmão? A mensagem de hoje é essa. Gente que tinha tudo para vencer, para correr, para chegar longe. Mas aí tem uma coisa em você que alguém colocou em você, o diabo colocou em você e que não deixa você correr. Você tem, olha para mim, você tem que ficar andando no mesmo ritmo da pessoa que está do teu lado. Ela não consegue nada, não tem nada na vida. E quando eu falo a pessoa que está do teu lado, não estou falando do teu marido, da tua esposa, estou falando do mundo. Você olha as pessoas do mundo, irmão, é só sofrimento, tristeza, pecado, vício, droga, prostituição. É desse jeito, então não é? E às vezes você dentro da igreja, do mesmo jeito, correndo na mesma velô, está na hora de você correr mais que a multidão, irmão. Esse é o plano de Deus. Eu acho muito bonito, lá em Lucas 19, quando a Bíblia fala do Zaqueu. Zaqueu era pequeno, homem de pequena estatura, mas ele queria ver Jesus. Mas ele não podia por causa da multidão. Sabe o que a maioria das pessoas faria? Elas iriam entrar no meio da multidão, e a multidão andando devagarinho, e ela também andando devagarinho. Quem sabe um dia eu consigo chegar perto de Jesus. Só que o Zaqueu não fez isso não. A Bíblia diz que ele correu.
Olha para o irmão e fala: está na hora de você começar a correr. Olha para mim, irmão. Faz muito tempo que você está no ritmo de todo mundo, deixando a vida ditar os seus passos, deixando o inimigo falar o que você vai ter e o que você não vai ter. Você vai no médico, o médico diz assim: ó, você está doente, então você não pode viver. Você não tem saúde, você não tem força, você não pode comer, você não pode trabalhar. Em outras palavras, você não pode viver. E aí você passa a vida lá, trancado na sua casa, sofrendo, esperando a morte chegar. Só administrando, comendo só o arroz com feijão, é isso que eu vou ter da vida. Não, irmão, está amarrado. Corra mais que a multidão. Não aceita essa palavra não, está amarrado. Eu não nasci para viver assim. Olha para o teu irmão e fala: você não nasceu para viver assim. Eu estou falando isso aqui para você, mas isso aqui é palavra de fé, em nome de Jesus, amém? Você não nasceu para viver com a canga, com o jugo no pescoço. Você não nasceu, minha irmã, meu irmão, para ficar vivendo do mesmo jeito que todo mundo vive. Ah, pastor, mas o meu pai foi desse jeito, minha mãe foi desse jeito, meu avô foi desse jeito, minha avó foi desse jeito. Irmão, não importa o que a sua família foi até hoje. Deus está dizendo que Ele vai colocar uma unção sobre a sua vida. Vocês estão começando a receber essa palavra aí, irmão? Deus está dizendo que Ele vai colocar uma unção sobre a sua vida e a unção vai quebrar o jugo. Olha para o irmão e fala assim: você vai correr, irmão. Irmão, no plano de Deus, você vai correr. É o que Deus quer para você, irmão. Lá em Jeremias, no capítulo 12, o Jeremias estava com o jugo no pescoço também, irmão. Ele também estava triste. Ele chega para Deus, ele começa a fazer uma oração e ele começa a dizer assim: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contigo, contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que praticam o mal, a maldade, aleivosamente. Versículo de número 2, olha que coisa triste. Plantaste-os e arraigaram-se, estão criando raízes, parece que estão cada dia mais fortes, né? Avançam, dão fruto também. Chegado estás à sua boca, mas longe do seu. Esses pecadores te honram com a boca, mas o coração deles está longe do Senhor. Versículo de número 3, mas tu, Senhor, me conheces, tu me vês. Isso aqui é muito sério. Provas o meu coração para contigo, impele-os como ovelhas para o matadouro. Versículo de número 4, olha que coisa séria, que coisa séria. Até quando lamentará a terra? E secará a erva do campo pela maldade dos que nela habitam. Perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso último. Isso aqui, irmão, é o homem de Deus. Olha para mim, Jeremias era um homem de Deus, mas é o homem de Deus se medindo pela medida do mundo. Jeremias era um homem de Deus, mas ele estava olhando para os pecadores e ele estava pensando assim: puxa, os pecadores estão melhor que eu. Deus não é justo, não pode ser. Como pode Deus permitir uma coisa dessa? Eu que sou homem de Deus, parece que a minha vida está difícil, mais difícil, e os pecadores, parece que eles estão criando raízes. Deus, o Senhor me vê, o Senhor sabe que eu sou teu. E ele começa a fazer essa oração que um monte de gente faz. E aí Deus fala para ele no versículo 5 assim, ó: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Aqui basta para nós. Deus não quer que você corra no ritmo dos homens não, irmão. Deus quer que você corra de uma maneira sobrenatural. Já falei aqui para você mais de uma vez sobre o profeta Elias. Elias profetizou ao rei Acabe que não haveria chuva sobre a terra, e por 3 anos e meio não choveu. Depois desse tempo, ele foi se apresentar ao rei Acabe. Irmãos, ele era o homem mais procurado daquela região. O rei Acabe havia mandado buscar Elias em todos os reinos que você possa imaginar. Ele queria pegar Elias, e Elias vai e se apresenta. E Elias lança um desafio. Hoje nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro, se é Deus, se é o Senhor ou se é Baal. E ele faz aquele desafio lá contra os profetas de Baal, que vocês conhecem, e ele vence. Amém?
Aí eles fazem ali uma matança dos profetas de Baal. E por fim, Elias diz ao rei Acabe: agora você vai para sua casa, come e bebe, porque eu já estou ouvindo até o som de uma chuva abundante que vai chegar. E ele sobe no monte. Olha para o irmão e fala assim: você quer ter unção? Assim, você tem que subir um monte. Não é esse monte de terra que tem por aí, que você pode ir também, eu gosto de ir de vez em quando eu vou. Mas você tem que se aproximar de Deus. Irmão, e Elias começou a orar. A Bíblia diz que ele meteu o rosto dele entre os joelhos. Ele colocou o rosto ali no pó e começou a clamar a Deus, buscar a Deus. E ele tinha um obreiro, irmão, que ajudava ele. E ele falava para o obreiro: vai lá e vê se a chuva está vindo. O obreiro dele subia lá no cume do monte, olhava, voltava e dizia assim: profeta, não tem nada, o céu está azul, está limpo, não tem uma nuvem. E ele continuava orando. Se você quer chuva de Deus na sua vida, tem que continuar buscando. E na 7ª vez, a Bíblia diz, meus irmãos, que o obreiro dele voltou e disse assim: profeta, eu vi uma nuvenzinha vindo lá da direção do mar, mas é uma nuvenzinha do tamanho da mão. Ele fala: então vamos descer. E a Bíblia diz que enquanto eles desciam, o céu escureceu e veio uma chuva abundante. Diga glória a Deus. Aí sabe o que a Bíblia fala? Que o rei Acabe saiu lá da tenda onde ele estava, da casa onde ele estava, comendo, e ele subiu na carruagem dele. E a Bíblia diz que o profeta Elias veio correndo. Isso aqui é tremendo, irmão. Olha só que bacana. Olha que forte. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Essa mão de Deus é uma forma de falar o poder de Deus, a unção de Deus, a capacidade de Deus estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Israel. Irmão, o profeta correu mais que os cavalos do rei. De lá do Carmelo, onde eles estavam, até Jezreel, irmão, o profeta veio correndo. Pensa nos cavalos do rei, irmão, na carruagem do rei. Não eram os cavalos velhos morrendo, não. E aí, compadre, como é que vai? Vamos nós dois, vamos lá. Não. Amém. Eram 2 cavalos fortes, cavalos de guerra, puxando a carruagem do rei. E vinham correndo, mas não conseguiam correr mais que o profeta, porque a mão de Deus estava sobre ele. Olha para o irmão e fala assim: você vai correr, irmão. Olha para o irmão e fala assim: quando o jugo for quebrado, fala para o irmão, fala assim: você vai correr mais que os cavalos do rei. Você vai correr mais que os grandes desse mundo. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Você não vai andar no ritmo da humanidade. Você não vai ter, o que eu estou querendo dizer para você hoje, é que você não vai ter a mesma vidinha miserável que os outros têm, irmão, que o mundo tem, amém? Você não vai ser obrigado a ter, todo mundo tem, não, você vai ter mais, porque Deus é contigo. Você vai ter história para contar que ninguém tem. Você crê nisso, irmão? Pela fé você vai contar testemunho, vai ser coisa grande. Quem crê nessa palavra, diga: eu creio. Mas você precisa da unção. Eu quero terminar falando para você uma coisa que Deus usou o missionário R.R. Soares para falar ontem. Nós estávamos lá em São Paulo. Irmão, em nome de Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Assiste o show da fé essa semana. Você vai fazer um favor para você, irmão. O missionário deu uma palavra, eu estava lá na sede, e depois o pastor Jaime entrou e continuou na mesma palavra. E que mensagem, que palavra forte. O diabo tentou parar, olha para mim, o diabo tentou parar Davi, só que a unção de Deus estava sobre Davi, amém? A unção de Deus estava sobre Davi. Quando você vai lá para o primeiro livro do profeta Samuel, lá no capítulo 18, a Bíblia conta para nós de como foi que Davi se tornou um soldado. No finalzinho do capítulo 17 é aquela história de que o gigante Golias, ele leva a pedrada, ele cai, amém? E ali, irmão, o jovem Davi se torna um herói. Ele é o herói nacional. Ele foi o homem que tirou a afronta de sobre Israel. O filho do rei Saul, Jonatas, se apega a Davi com o coração e fala assim: a partir de hoje você não vai mais para sua casa, você vai ficar com a gente. Davi começa a ser criado ali, no meio dos soldados do rei, junto com o filho do rei, Jonatas. É ali que ele começa a viver. Irmãos, e Davi vai crescendo na capacidade de Deus na vida dele e vai se tornando um campeão, um vencedor. Até que a Bíblia diz que chegou um momento em que as vitórias de Davi estavam tão famosas
Ele saía e a Bíblia diz que por onde quer que ele ia, ele se conduzia com prudência. E ele era amado de todos os servos do rei. Todo mundo amava Davi. Não tinha em Israel alguém que não gostasse de Davi. Davi é o nosso campeão, é o vencedor. Desde que ele se tornou um soldado, desde que ele se tornou um líder na guerra, na batalha, nós não perdemos mais. Não tem mais aquela cena dos soldados voltando triste. Hoje foi difícil, hoje morreu. Não, eles voltavam com alegria. Mais uma vitória, mais uma conquista. E o povo sabia, é por causa de Davi. E aí um dia, irmão, está lá voltando o rei Saul junto com Davi, e ele descobre que em Israel as mulheres haviam criado um corinho. Elas pegavam seus instrumentos musicais, isso era costume lá do povo de Israel. Elas pegavam lá os seus tamborins, seus pandeiros, e elas começavam a cantar. Só que o corinho que elas cantavam deixou o rei Saul meio incomodado. Porque elas estavam falando assim, Saul venceu milhares. Quando o rei ouviu isso, ele deve ter até gostado. É verdade, venci milhares mesmo, eu sou o cara. Aí elas começavam a cantar, mas Davi venceu 10 milhares. Olha para o irmão e fala, eita. O rei não gostou não, irmão. Ele olhou e falou, peraí. Estão falando que esse rapaz aí tem as vitórias maiores que as minhas? Olha só o que ele fala, versículo de número 8. Então Saul se indignou muito. E aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse, 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Irmão, Saul percebeu a capacidade que Davi tinha. Ele olhou e disse, do jeito que falam desse rapaz, a única coisa que falta é colocar a coroa na cabeça dele. Que lhe falta senão o reino? Saul viu em Davi capacidade para reinar. Olha para mim, irmão. O diabo olha para você e ele sabe a capacidade que você tem. Isso é muito, muito triste, porque às vezes o crente não sabe a capacidade que ele tem. Você olha no espelho e olha para mim. Você tem a canga no pescoço. Então você acha que você é igual aos outros. Que você tem que ter o que o mundo tem. Você olha no espelho e você fala, lá, mais um pobre, mais um comedor de arroz com feijão, mais um que vai passar a vida e não vai ter nada, mais um que vai viver a vida e não vai fazer nada para Deus. É triste você se ver desse jeito, porque não é assim que o diabo te vê. Eu ia falar para você, não é assim que Deus te vê, é verdade. Deus olha para você e Deus vê em você um filho. Alguém que tem tudo para vencer, para ser uma bênção. Diga glória a Deus. O que você não sabia é que o diabo te vê assim também. Ele olha para você e ele sabe o quanto você pode fazer. E ele tem medo. A Bíblia vai dizer no versículo de número 9. Desde então, desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Ele ficava só espreitando, olhando para Davi, medindo Davi. Amém? Vendo quais eram as intenções e as atitudes de Davi. Mas aquilo não atrapalhava em nada Davi. Porque Davi, como a Bíblia fala, ele andava de maneira, olha para o pastor, prudente. Ninguém tinha nada para falar sobre ele. Aí o versículo de número 10 diz assim, e aconteceu ao outro dia, que o mau espírito da parte do Senhor se apoderou de Saul. Saul, irmão, em um tempo da vida dele, ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Mas agora ele se tornou um homem possesso de demônio. Não fica, irmão, triste com a pessoa quando você vê ela cheia de inveja, de ódio. Ela só está assim porque ela está dominada pelo demônio, pelo diabo. O demônio saiu, acaba essa coisa ruim. Amém? Aí a Bíblia fala, e profetizava no meio da casa. Esse profetizar aqui não é o nosso profetizar, não é falar as palavras de Deus. Mas ele estava lá perturbado e ele falava palavras lá que o demônio fazia ele falar. Você já viu uma pessoa possessa de demônio, não viu? O demônio fica falando aquelas coisas. Saul estava do mesmo jeito. E a Bíblia vai dizer então que Saul tá lá, que Davi está lá tocando, E Davi tangia a harpa com a sua mão. Já era costume. Toda vez que Saul ficava perturbado, o demônio pegava ele começava lá com aquela coisa da pessoa endemoniada, o povo sabia. O único que consegue parar isso é Davi.
chama Davi. Irmão, e Davi tocava a harpa. É tão importante, irmão, a pessoa que toca no louvor, ela tem unção. Às vezes só no tocar, irmão, o demônio já sai. O demônio já manifesta. A pessoa chega na igreja triste, às vezes do primeiro hino que ela ouve, a tristeza já vai embora. É verdade ou não é? Acontece com você? Alguém foi lá e chamou: Davi, pega a harpa que o Saul está daquele jeito. E ele pegou a harpa e começou a tanger, começou a tocar. Amém? E a Bíblia diz assim, como de dia em dia, como ele fazia isso todo dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Agora olha só, versículo 11. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Irmãos, o diabo quer cravar você na parede. Ele quer ver você parado, atrofiado. Vocês estão entendendo? É a canga no pescoço. E se eu falar para você que essa não é a primeira vez que isso tinha acontecido? Pastor, é a primeira vez que Saul tentou jogar a lança em Davi, realmente. Mas antes disso, eu vou falar dessa forma. O inimigo já tinha feito um teste. Porque quando Davi se apresentou para a guerra, Davi se apresentou para a batalha, ele disse: eu vou lutar contra o gigante, que ninguém tinha coragem de ir. Saul também tentou parar Davi. Olha para o irmão e fala assim: o inimigo sempre tentou parar você. O que eu estou falando aqui é verdade ou não é, irmão? Olha para a sua história. Quanta luta, irmão. Quanta dificuldade. Para você nascer talvez foi uma luta. Para você chegar aqui talvez foi uma luta. Quantas coisas o inimigo fez para que você não se convertesse, não chegasse na igreja. Saul olha para Davi e fala: não, você não vai porque você não consegue, você não pode. O inimigo usou quantas pessoas para diminuir você. Só que você sabe quem é o Deus que está com você. Amém ou não? Quando Davi escuta isso, ele fala: não, peraí, deixa eu te apresentar o meu currículo. Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Davi falando dele. E aí chegava um leão e arrebatava uma ovelha do rebanho. Eu agarrava ele pela barba. Eu matava o leão. No outro dia apareceu um urso, a mesma coisa. O Senhor me livrou da mão do leão, da mão do urso. Ele me livrará da mão desse incircunciso filisteu. Aí sabe o que Saul fez? Saul pegou a armadura dele e tentou, olha para mim que isso aqui é muito sério, tentou colocar a armadura dele em Davi. Tem um monte de gente, irmão, que ela vai tentar colocar o peso dela em você. Ela vai chegar em você e vai falar assim: deixa eu te explicar uma coisa, a vida é difícil, a vida é dura. Vai, mas vai devagar, porque você não vai conseguir não. Eu não consegui. Já aconteceu isso com você, irmão? Você chega num lugar assim, não, agora eu vou fazer uma obra bonita aqui. Alguém chega em você e fala: eu também pensava assim. Sonha que é de graça. É a armadura de Saul, irmão. E quando Davi colocou aquela armadura, porque ele chegou a colocar, a Bíblia diz que ela era muito pesada. O fardo de Jesus é leve, irmão. O fardo de Jesus é tão leve que você corre, você voa. Diga glória a Deus. Isaías 41 diz que os que esperam no Senhor, esperar é confiar, os que confiam no Senhor subirão com asas como a águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas o peso daquela armadura de Saul, Davi tirou e disse: eu não posso usar isso. Não estou acostumado. Tem gente que já acostumou com o jugo. Tem gente que já acostumou com o fardo dos outros. Seu pai, sua mãe colocaram um fardo em você, de culpa, de pobreza. Filho, na nossa família todo mundo é pobre. E você vive com isso. É verdade, eu sou pobre. Meu filho, na nossa família todo mundo é doente. Minha filha, na nossa família nenhuma mulher dá certo no casamento. E você fica com essa armadura de Saul, carregando ela. É verdade, o casamento da minha mãe não deu certo, da minha avó também não deu, o meu também não vai dar. Para com isso, irmão. Tira essa armadura maldita de você. Amém? Davi tirou e ele desceu ao ribeiro, pegou a pedra representa a palavra. Amém, Jesus? E com ela ele derrubou o gigante. Diga glória a Deus. O diabo já tinha feito um teste. Já tinha tentado parar Davi. Agora passam-se dias, meses, anos, não sei.
está lá, irmão, Davi com a harpa tocando e o diabo em Saul, porque Saul estava endemoniado. Ele olha para Davi e fala: eu vou encravar ele na parede, ele não vai sair daqui. O inimigo ainda está tentando colocar você na parede, engessar você, irmão, fazer você virar história. Só que Davi tinha unção de Deus. Davi tinha unção de Deus. Meses antes, anos antes, eu não sei. A mesma história que eu estou falando para você. O diabo sempre tentando impedir. O homem mais importante de Israel, Samuel, vai até a casa de Davi. E o pai de Davi não chama ele. Quando ele está lá, irmão, para apresentar o sacrifício, Deus tinha falado: um dos filhos desse homem, desse Jessé, vai ser ungido. Ele vai receber a unção. Ele vai ser o rei. Amém? O primeiro que entra é o Eliabe. Samuel olha e fala: esse aí, esse bonitão. E Deus fala: não, não é ele que eu escolhi. Eu vejo o coração dele, eu não gosto do coração dele. E entra o outro, e entra o Samar, e vai entrando. E nenhum deles é o escolhido de Deus. Samuel olha para Jessé e diz: estão todos os jovens aqui? Ele fala: não, ainda falta um. O menor. Às vezes até as pessoas da sua família veem você como menor, como pequeno, menos inteligente. Fique em paz, irmão. Não se preocupa com o que os outros veem em você, não. Eu disse para você que Deus te vê grande. Até o diabo sabe, irmão, da unção que está sobre você, da capacidade que você tem. Olha para o irmão, faz igual o irmão fez. Olha para o irmão e faz assim, ó. Traga ele aqui, porque nós não vamos comer enquanto ele não vier. E olha para mim, Samuel toma do azeite e derrama sobre Davi. E a Bíblia fala, irmãos, olha que lindo, gente, que coisa linda, ó. Mandou em busca dele, e ele era ruivo, formoso de semblante, de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é esse mesmo, é ele é o cara. Olha para o irmão e fala: é você, irmão. Olha para o irmão e fala: é você mesmo. Olha para o irmão e fala: foi você que nasceu para vencer, para ser feliz. Ó, vai aparecer um Saul aí tentando colocar armadura em você. Não, você nasceu para ser pobre, você nasceu para viver na luta, porque na nossa família é assim, porque no mundo é assim. Não, você nasceu para ser ungido, você é o escolhido de Deus. A Bíblia fala no versículo 13, que coisa linda, meus irmãos, 16, 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Irmão, todo mundo vai ver a unção de Deus sendo derramada em você. E o que a Bíblia diz? E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Irmão, se você tem o Espírito de Deus, você se desvia do mal. Lá no capítulo 18, onde a gente estava, o demônio falando na boca de Saul, porque lembra, Saul estava possesso de: eu vou pegar a lança e eu vou cravar ele na parede. Mas a Bíblia diz que Davi se desviou dele 2 vezes. Quando a unção de Deus está sobre você, o inimigo não consegue te parar. Você se desvia do pecado, a tentação vem, você sai fora dela, diga glória a Deus. Alguém vem com uma palavra negativa: rapaz, você está ruim, você está caindo, você está mal. Na mesma hora você está amarrado: eu estou vencendo, eu sou mais que vencedor. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Deixa a unção de Deus descer em você hoje, irmão, e tirar esse peso que você tem. Eu vou fazer uma oração agora, e essa armadura de Saul, essa canga, esse jugo que está em você vai sair em nome de Jesus. Só por uma vez, curva a cabeça e fecha os olhos. Aí sentado onde você está, coloca a mão no coração. Em nome de Jesus, Pai, essa pessoa está aqui. E talvez, meu Deus, carregando um peso, um fardo, Jesus. O fardo do pecado, da culpa. Por coisas que ele fez, que ela fez. Essa pessoa sabe que ela não devia ter ido onde ela foi. Que ela não poderia ter tocado no que ela tocou. Meu Deus do Senhor, o Senhor sabe da vida dessa pessoa. E tem gente aqui, meu Deus, que o fardo que ela carrega já é de muito tempo. Essa pessoa cresceu vendo o pai fazer coisa errada, a mãe fazer coisa errada. O pai na bebida, na droga, na prostituição. A mãe na bebida, na droga, na prostituição. Na porta do bar, nos lugares errados. E até hoje essa pessoa carrega o peso, carrega o fardo que colocaram nela.
Hoje, em nome de Jesus, nós estamos quebrando esse jugo. Meu Deus, a unção está aqui. O Senhor Jesus já veio, já morreu por nós, pelos nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, cansados, eu vos aliviarei. Irmão, em nome de Jesus, receba o alívio agora. O peso dos seus ombros está sendo tirado. Você pecou, você caiu, mas você está sendo perdoado agora. Levante a sua mão direita para o céu. Com toda a fé que você tem, confesse comigo, diga assim: Senhor Deus, eu recebo nessa manhã o perdão, a graça de Deus sobre a minha vida. Diga: confesso Jesus Cristo como o único Senhor, o único Salvador da minha vida. Diga: Ele é o meu Senhor. Diga: Ele é o meu Deus. E pela fé eu sou livre do peso do pecado e da culpa, em nome de Jesus. Coloque essa mão que você levantou sobre a sua cabeça. Receba agora o alívio. Eu ordeno em nome de Jesus que saia dessa pessoa todo demônio. Você que está escondido aí, demônio, que prende essa pessoa, que coloca um jugo no pescoço dela e diz que ela vai viver na derrota, no fracasso, na miséria, no pecado, que ela não vai sair do lugar. Você estava no pai, você estava na mãe, você está na família. A família dessa pessoa sempre viveu no fracasso, na derrota, na miséria. Hoje, pela unção de Deus que está na minha vida, eu quebro esse jugo. Eu digo em nome de Jesus: saia, demônio, e sai com a sua enfermidade, sai com a sua dor, vai embora, em nome de Jesus. Tire a mão da cabeça e diga: sai todo o mal. E agora levante as duas mãos. Irmão, levanta o rosto agora, olha para cima. Você não tem mais o jugo no pescoço. Você pode levantar a cabeça, você pode olhar para o céu. E se acostume a olhar para o céu, porque é para lá que nós estamos indo. Só quem vai para o céu pode começar a dar glória a Deus. Irmão, você pode respirar fundo aí agora, sentir a paz de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, ribababa siri ribalabala canturianda labalaba. Obrigado, Senhor Jesus. Que lindo poder estar na tua presença e te adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos formar corrente de poder agora, em nome de Jesus. Irmão, por um momento, dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Oh, receba a unção de Deus para vencer, unção de Deus para chegar nos seus sonhos, nos seus objetivos. Levanta as mãos, levanta a sua voz. E agora toda a igreja seja cheia do Espírito Santo. Toda a igreja agora seja cheia do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ribalabalabalaba, shuribalabalabalabalabalaba. Levanta as mãos. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Oh, poderoso Deus. Levante as mãos, Ele é poderoso. Poderoso Deus. Ele é poderoso. Canta. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Só
Levanta a mão do seu irmão. Levanta as mãos, meu Deus do céu, poderoso Deus. Poderoso. Declara que Ele é poderoso, meu irmão. Declara. Poderoso Deus. Ele é poderoso. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Jesus, levanta as mãos, Ele é Poderoso poderoso Deus, poderoso. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Levanta as mãos e diga: Senhor Jesus, diga muito obrigado. Diga assim: eu recebo a unção do Senhor sobre a minha vida. Diga obrigado. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus bem forte, meus amados. Mais forte para Jesus. Diga amém.